O tema da minha pregação hoje é o paralítico da Porta Formosa. Queridos, quem aqui ainda não é batizado, levante as mãos. Quem não é? A minha irmã aqui. Dia 3 de agosto, 3 de agosto, um domingo pela manhã, teremos o batismo aqui na igreja. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era paralítico, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Veja só, e olhou para eles, esperando receber uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Levanta a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, com a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar muita atenção na pregação desta palavra. Queridos, a igreja, ela tinha acabado de ser fundada. Jesus, ele havia ressuscitado, e agora a Bíblia diz que Jesus, ele havia ascendido aos céus. E Jesus, ele envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que a partir de então, os apóstolos, eles edificam a igreja. A igreja, ela é fundada por Jesus através dos apóstolos, a partir do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, quando todos aqueles 120 que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. A igreja, no início, ela não era composta por pessoas de outras nações. Jesus fazia apenas 1 ou 2 meses que tinha acabado de ressuscitar. A igreja, ela era composta na sua totalidade quase por judeus. Jesus era judeu. A Bíblia diz no capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus falando para a mulher samaritana, Jesus diz assim: a salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Então agora, a igreja no início, ela era formada por judeus. Judeus que creram em Jesus, judeus que creram na palavra de Jesus, judeus que foram alcançados por meio da pregação do Evangelho. Só que esses judeus, morando ainda em Jerusalém, eles cumpriam alguns requisitos judaicos. E qual era um deles? As 3 orações diárias. Na época de Jesus, tinha um grande templo ou uma grande igreja, se é que pode se comparar com igreja, mas eu me refiro ao seu formato físico, ou o seu lugar de encontro. Os judeus se reuniam 3 vezes ao dia para orar no templo. Eles oravam às 9 da manhã, oravam às 3 da tarde e oravam também às 6 da tarde. A Bíblia diz que por volta da hora nona, o apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo João, eles vão até o templo para orar.
era um costume da época, era uma tradição da época, orar no templo 3 vezes ao dia. Era um hábito que todo judeu que morava em Jerusalém, ele realizava. E a Bíblia diz que agora, enquanto Pedro e João, eles estão subindo ao templo para orar, a Bíblia diz no versículo de número 2, que um homem que era paralítico, ele era colocado na porta do templo chamada Formosa. E qual era o objetivo de colocar esse homem naquela porta chamada Formosa? O objetivo era que ele pedisse esmolas. Ele era um homem que vivia de esmolas. E a Bíblia diz que agora Pedro com João, acredito que para se cumprir o que Jesus havia comissionado, Jesus ele sempre separava os discípulos de 2 em 2, e eles iam até as aldeias para pregar a palavra. Nesse caso não foi diferente. A Bíblia diz que novamente estavam em 2 discípulos, e esses 2 discípulos eram Pedro e João. E quando eles estavam a caminho da oração, a Bíblia diz que aquele paralítico, ele pede a eles uma esmola. Já era algo que estava programado na sua mente. Ele todos os dias, e a Bíblia chega a dizer que ele era paralítico desde o nascimento. Então há muitos anos aquele homem ele era colocado naquele local para pedir esmolas. Então já era automático as suas palavras. Ele nem pensava para falar. Ele olhava para alguém e ele não precisava nem olhar para esse alguém. Ele já pedia uma esmola. E com Pedro e João não foi diferente. Ele olha para aqueles homens, ou talvez nem olha, ou os vê de longe, baixa a cabeça e pede a eles uma esmola. Mas vamos lá, veja qual era a situação desse homem. A primeira delas, ele era paralítico, ele tinha uma enfermidade. A Bíblia diz no final dessa história que desde o nascimento, e aquele homem já tinha 40 anos, ele era paralítico. A Bíblia diz que ele era colocado em um local específico. Você já viu alguém pedindo esmola na comunidade? Sim ou não? Já viu? Mas não com tanta frequência como em um semáforo da beira-mar. É ou não é? Ou um semáforo lá, né, no Cobrasol ou em qualquer outro local. Percebeu que as pessoas que pedem esmolas, elas têm alguns lugares específicos para pedir esmolas? Ou é numa sinaleira, ou é na porta de um mercado, sim ou não? Quem aqui nunca foi constrangido? Tu sabia que era para droga? Alguém olhando para você, te pediu uma esmola, você falava que não tinha, aí ele pediu uma caixa de leite, ou pedia, né, algum alimento. É claro que há pessoas que necessitam, mas nós também sabemos, que eu já vi isso, pessoas que às vezes pegam o alimento e vão lá e vendem, trocam por droga e assim por diante. Então aquele homem, ele era colocado em um local estratégico. Que local era este? Uma porta muito bonita, a porta de bronze chamada Formosa. Essa porta, ela tinha uma ligação ao templo. Então veja só, ele não era colocado em qualquer lugar. Tinha alguém por detrás dele. Tinha alguém que também era alcançado pelas esmolas que esse homem arrecadava, porque a Bíblia diz que todos os dias ele era colocado na porta do templo, chamada Formosa. Outro detalhe, ele era colocado naquela porta em horários específicos, em horário que tinha movimento, ou na oração das 9, ou na oração das 3, ou na oração das 18 horas. Então é certo que aquele homem, ele tinha, né, um fluxo de pessoas que o ajudavam na saída do templo. Só que agora ele olha para 2 homens que não tinham nem aonde reclinar a cabeça. Ele olha para 2 homens que tinham abandonado tudo por amor ao evangelho.
Ele olha para dois homens que não tinham o seu coração apegado às coisas desta vida. Ele olha para dois homens que deixaram tudo na terra para ganhar o reino dos céus. E o que ele pede? Uma esmola. Só que a Bíblia diz que quando Pedro, o apóstolo, aquele que foi colocado por Jesus, não como o líder supremo da igreja, mas aquele que daria início à igreja, a primeira atitude dele é olhar para o homem. Só que aquele homem, ele já estava tão acostumado a uma situação de vergonha, que nem olhar para Pedro ele conseguia. Você já percebeu que tem pessoas que não conseguem olhar nos nossos olhos? Sim ou não? E não quer dizer que a pessoa é falsa. Tem gente que pensa, né? Fulano não olha nos meus olhos porque é falso. Não. Às vezes a pessoa está com vergonha, a pessoa está constrangida e tenta desviar o olhar. Aquele homem, a situação dele era de tanta vergonha, mas de tanta vergonha, que ele não conseguia olhar nos olhos do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro olha para ele e diz assim, olhe para nós. Pedro diz àquele homem, olhe para nós. Em outras palavras, o que eu tenho para falar com você é algo sério. E a Bíblia diz que aquele homem, ele olha para o apóstolo Pedro. E qual foi a resposta de Pedro? Eu não tenho prata e não tenho ouro. Ou seja, eu não tenho o alívio para a sua necessidade momentânea. O que eu tenho para te oferecer não vai resolver o teu problema agora, vai resolver o teu problema eternamente. Queridos irmãos, qual é a minha missão como pregador do evangelho, como ministro da palavra do Senhor? Não é resolver um problema momentâneo, é resolver um problema eterno, a respeito do destino eterno da sua alma. Você sabia que se um paciente, ele chega até um médico, e esse paciente ele está com muitas dores, e o médico ele não quer ver aquele paciente com dores, e ele vai lá e está com uma morfina, sem saber o porquê daquelas dores e o motivo daquelas dores, ele está cometendo um crime. Pergunte por quê? Porque o sintoma, ele pode revelar a causa. O pastor, assim como o médico, ele não deve tratar o sintoma, ele deve tratar a causa. Eu não devo tratar o sintoma de uma doença, eu devo, através da pregação da palavra, tratar a causa desta doença. Eu não posso oferecer para você um remédio paliativo sem saber o teu problema. Eu preciso conhecer o teu problema. Porque, veja só, imagina alguém está com dor de cabeça, aí o médico resolve não examinar aquela dor de cabeça, mas simplesmente e momentaneamente fazer com que aquela dor de cabeça pare e dar um remédio para a dor de cabeça parar. Mas digamos que aquela dor de cabeça seria o sintoma de uma doença mais grave, mas que agora não foi avaliado, não foi examinado, não foi consultado. E quando aquele problema vier novamente, ele virá com maior gravidade. Todos nós, irmãos, temos problemas. Se eu pedir aqui na igreja para todos os irmãos, quem tem problemas, todos levantarão as mãos e dirão: eu tenho um problema. Se eu fazer uma pergunta, muitos vão levantar as mãos. Quem está com problema na área financeira? Alguns vão levantar as mãos. Se eu fazer uma outra pergunta e dizer assim, quem está com problema na área sentimental?
Muitas pessoas vão levantar as mãos e vão dizer: pastor, eu estou com problemas na minha área sentimental. Se eu perguntar quem aqui sente dores no corpo físico, algumas pessoas vão levantar as mãos e vão dizer: pastor, eu estou com dores no meu corpo físico. Só que tudo isso, queridos irmãos, ao olhar de Deus, é algo que deve ser tratado de forma secundária. A maior prioridade é a cura do verdadeiro problema. E qual é o verdadeiro problema? É que o homem, quando eu falo homem, eu me refiro a homem e a mulher, ele está afastado de Deus. O homem está longe de Deus. O homem precisa de reconciliação com Deus. Então, como um médico, ele trata a causa de uma dor. Eu, como ministro do evangelho, pregador da palavra, alguém que se importa com o destino eterno da sua alma, eu não posso querer resolver um problema que é secundário. Eu preciso tratar a raiz de todos os problemas. E qual é a raiz de todos os problemas? É o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que o ser humano precisa? Se voltar para Deus. O que o ser humano precisa? Se arrepender diante de Deus. O que o ser humano precisa? De reconciliação com Deus. Então, se eu venho aqui hoje e eu trato de um problema que é secundário, aquele principal problema que ficou sem uma resposta e sem ser resolvido, ele pode trazer para você consequências eternas. O apóstolo Pedro poderia, Jean, dar uma esmola para aquele homem, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva era uma igreja muito generosa, a ponto das pessoas venderem as suas casas e depositarem o valor da venda aos pés dos apóstolos. Mas Pedro sabia que se ele desse uma esmola hoje, amanhã ele precisaria de esmola novamente. Se ele desse uma esmola hoje, semana que vem ele precisaria de uma esmola novamente. Pedro, ele vai na raiz do problema. Pedro, ele vai no cerne do problema. E o que Pedro diz? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Em outras palavras, eu não vou resolver o teu problema, que é momentâneo e que pode ser resolvido se você primeiro se voltar para Deus. O que a palavra do Senhor ela diz? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual é a maior necessidade do homem, querido irmão? A maior necessidade do homem é a necessidade de Cristo. O homem precisa de Cristo. O ser humano precisa se voltar para Cristo. O ser humano precisa se humilhar diante de Cristo. O ser humano precisa de reconciliação com Cristo. O ser humano precisa se render aos pés do Senhor Jesus. É isso, queridos irmãos, que eu quero passar para você hoje. A sua grande necessidade é você estar de bem com Deus, é você estar em paz com Deus, é você ter comunhão com Deus, é você viver uma vida para Deus, é você viver uma vida para a glória de Deus. Então, veja só, Pedro, ele olha para aquele homem e ele diz assim: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. E o que Pedro falou? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz, irmãos, que imediatamente aquele homem, ele se levantou e ele andou, quando Pedro o pegou pelas mãos e o colocou de pé. Tem dinheiro
que compraria uma cura tão milagrosa? Sim ou não? Veja só, o homem era paralítico, nunca tinha andado. Qual era o seu problema? As suas pernas não tinham a sua totalidade que lhe permitiria andar. Ele queria uma esmola. Em outras palavras, ele queria a solução de um problema que no outro dia ele teria que tentar resolver novamente. Querido, uma pessoa que está com câncer, ela não pode tomar morfina diariamente somente para se livrar da dor. Ela tem que arrancar o câncer de dentro de si. Caso contrário, aquele câncer vai matá-lo. Inclusive tem um irmão aqui na igreja, o diácono Delmar. Levante as mãos, diácono Delmar. Descobriram que ele tinha câncer no estágio 2. Se chegasse ao 3º estágio, não tinha mais volta. O que fizeram? Removeram o câncer de dentro dele, porque adiantava ele tomar morfina para aliviar a dor, ele precisava da cura do câncer. O homem, o ser humano, ele tem um câncer dentro de si. Pergunte qual? O pecado, a inimizade contra Deus. Não adianta eu tomar uma morfina e o câncer continuar dentro de mim. Eu preciso que esse câncer ele seja arrancado. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos. Abre aí para mim, por gentileza. Romanos capítulo 5. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Romanos, capítulo de número 5. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz assim a palavra do Senhor: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o remédio para a doença do ser humano? O remédio é Jesus Cristo. O homem precisa de Cristo, porque a Bíblia afirma que a partir do momento que eu creio em Cristo, os meus pecados são perdoados. E agora, aquela doença que me fazia inimigo de Deus, ela foi arrancada. E agora, por meio de Jesus Cristo, eu tenho paz com Deus. Porque algumas pessoas pensam que o diabo é quem vai cobrar a conta do pecado, mas a Bíblia diz que é Deus quem pedirá conta de cada ser humano. Então eu não sou, quando estou sem Deus, inimigo do diabo, eu sou inimigo de Deus. Então eu preciso de quem? De Jesus, porque Jesus faz a paz entre eu, que sou um pecador, e Deus, que é santo. Por isso que a ordem de Deus, segundo a sua palavra, é que todo ser humano venha a Cristo. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa até que religiosa, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Mas a Bíblia diz que a nossa bondade, ela não passa de trapos de imundícia no que diz respeito à salvação. Eu não posso me salvar por mim mesmo, eu preciso de Jesus Cristo. Aquele paralítico, ele não poderia curar a si mesmo, ele não poderia resolver o seu problema. Quem foi que resolveu o seu problema? Foi Jesus. Através de quem? Da vida de Pedro. E o que Pedro fez? Apresentou o remédio. Que remédio é esse? O remédio que resolvia a verdadeira enfermidade. E naquele caso, qual era a enfermidade? A sua paralisia.
Ele queria uma esmola, mas Pedro não deu a ele uma esmola. Pedro tinha mais do que esmola para lhe oferecer. Pedro tinha a Cristo para dar a ele. E tendo a Cristo, nós temos todas as coisas. Tudo o mais é uma consequência. Quando o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, Ele me alcançou por sua maravilhosa graça, o Espírito Santo me fez entender que tudo que eu necessitava era apenas uma consequência do meu relacionamento com Jesus. A minha maior necessidade era Jesus. A minha maior necessidade era o perdão dos meus pecados. A minha maior necessidade era a minha alma ter paz. E somente Jesus me daria a paz. Quando eu cheguei na igreja, há quase 13 anos atrás, eu fiz uma aliança com Jesus. E eu disse assim: Senhor Jesus, a minha maior prioridade agora vai ser buscar ao Senhor. E o Senhor vai cuidar de todas as coisas. E o Senhor cuidou de todas as coisas. O Senhor cuidou da minha vida. O Senhor foi abrindo caminhos para que eu pudesse passar. O Senhor me permitiu me casar, me deu uma filha. O Senhor me deu um lugar para poder reclinar a cabeça. Mas tudo isso na minha vida foi secundário. A minha maior necessidade é Cristo. A minha maior necessidade é Jesus Cristo. Ter uma família é uma bênção, mas no que diz respeito a prioridades foi secundário. Jesus em primeiro, a família apenas uma extensão. O meu sonho era poder ter uma festa de casamento. Jesus primeiro, e isso foi só uma consequência. O meu sonho, quando eu andava de Uber, era ter um carro. A prioridade de Jesus. E um dia uma pessoa veio até mim e me deu uma chave de carro, dizendo: pastor, Deus mandou eu te dar esse carro. Então o que eu estou querendo dizer para você, sem querer falar da minha vida pessoal, porque eu não gosto disso, é que a sua maior prioridade é Cristo. Todo o resto é apenas uma consequência. Pastor, o meu sonho é ver o meu marido na igreja. Uma consequência. O meu sonho, pastor, é ver a minha esposa na igreja. É uma consequência. Pastor, o meu sonho é ter uma casa própria. É uma consequência. Pastor, o meu sonho é um dia ir lá para Israel. É uma consequência. A prioridade é Cristo. A necessidade é Cristo. Em primeiro lugar deve estar Jesus Cristo. Aquele homem, aquele paralítico, irmã Gabriela, obreira Gabriela, ele não tinha essa noção, irmã Maria, mas Pedro ensinou a ele isso. Talvez você não tinha essa noção, mas sem me comparar com o grande apóstolo Pedro, eu estou ensinando você na noite de hoje, que se você buscar a Jesus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Pedro diz a ele: levanta-te, anda, Pedro pega ele pela mão, coloca ele de pé, e a Bíblia diz que aquele homem, ele começa a saltar, a pular e a glorificar a Deus. O templo não permitia a entrada de pessoas deficientes. O que aconteceu? Agora ele já não era mais deficiente, agora ele estava curado, e agora ele poderia entrar no templo. O céu não permite a entrada de pessoas enfermas pelo pecado, mas a partir do momento que você crê em Jesus, a Bíblia diz na epístola de João: se confessares os teus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Agora, por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, você pode entrar no reino dos céus e glorificar ao nome do Senhor, porque agora você já não tem mais a enfermidade que levaria a tua alma ao inferno. Queridos irmãos, aquele homem entrou no templo porque agora ele estava curado.
Se ele, Jean, permanecesse doente, ele não poderia entrar no templo, era proibido. Querido, é proibido entrar no reino dos céus alguém que não teve os seus pecados perdoados. É proibido. Um dia Jesus ele contou uma parábola de um grande banquete. E quando Jesus ele olha para um dos convidados, ele diz assim: ó, a tua roupa não é uma roupa de festa. Tirem ele e lancem-no fora. Ou seja, assim como só poderia entrar no templo alguém que fosse sadio fisicamente, só pode entrar no reino dos céus alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, alguém que foi purificado pelo sangue de Jesus. Tudo é passageiro. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, por que o senhor não prega como os demais pastores? Eles profetizam que a gente vai ganhar chave de casa, uma chave de carro, que o marido que foi embora vai voltar, que a mulher que foi embora vai voltar também, que a causa vai ser liberada. Por que o senhor não prega assim? Eu falei: porque tudo isso, Jean, é secundário. Isso acontece naturalmente. Eu fui enviado para dizer ao ser humano que a sua maior necessidade é de Jesus. Tudo o resto é apenas uma consequência. Todo o resto é apenas a cereja do bolo. Isso vai acontecer. Deus tem o poder, diz a Bíblia, de fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Mas a nossa maior prioridade para que possamos entrar no templo ou entrar nas mansões celestiais é que o nosso pecado seja perdoado e Jesus se torne o dono da nossa vida.